Bianquinha versus Super Xandão. Quem tem a razão? Bom, gente, eu não conhecia o Super Xandão, vou ser bem sincera aqui. A Bianquinha eu já conheci, por quê? Lá na época da Haluca ela tinha um canal de opinião, mas parece que hoje ela abandonou tudo isso para viver de live e divulgar cassino. Quem me conhece, eu, Giovana, sou contra a divulgação de cassino, casa de apostas, porque eu acho errado você lucrar com a perda do outro. É uma questão de princípio, não vou estar aqui discutindo, não é esse o ponto do vídeo. Mas a questão é, a Bianquinha vive disso. Então, como que funcionou essa treta? Os dois fazem lives. E parece que eles se conheciam. Conhecido na questão de colegas de profissão. E parece que a Bianquinha estava de papo com um fake, né? Que ela acreditava ser o Super Xandão. Então ela foi lá e fez um vídeo fazendo um comentário totalmente impróprio sobre as veias do Super Xandão. Nossa, olha como ele tá veiudo, como deve ser lá embaixo. Enfim, foi um péssimo vídeo, de péssimo tom. Desrespeitou ele e principalmente desrespeitou a esposa dele, porque ele é um homem casado. Mas eu já diria pra vocês que nenhuma mulher deveria fazer esse tipo de comentário. Mas a Bianquinha foi lá, pagou pra ver. E aí, a gente descobriu que a Bianquinha estava de papo com um fake. Na realidade, não era o Super Xandão, porque não era o número dele. Foi descoberto que não é celular dele. Então, no caso, a Bianquinha foi vítima? Eu não acho que ela foi vítima. Por quê? Gente, como é que um cara que é casado começa a falar com você essas coisas de relacionamento, né? Falando, o meu relacionamento tá em crise. Nossa, como eu gosto de você. Enfim, gente, com todo o respeito do mundo. O cara é casado, você foge. Você simplesmente bloqueia, você não dá satisfação. Então, no caso aqui, eu acho que ela quis ser enganada. Não é que ela foi enganada, entendeu? Obviamente, o Super Xandão, ele teve que se posicionar pra defender a honra dele, defender a honra da esposa dele. Ele ligou pra Bianquinha em live, isso tá gravado, tá? Eu não vou mostrar as imagens aqui, porque eu acho que todo mundo já assistiu em outros lugares, porque esse vídeo tá saindo depois, né? E o que que acontece? A Bianquinha, ela foi super desrespeitosa com a esposa do Super Xandão, porque ela tava dizendo que ele tinha que ter controle do chat. E ele falou, eu não tenho controle sobre terceiros. Então, no caso dela, como que ela vai ter controle de sumir com o conteúdo daquele comentário que ela fez sobre a veia dele? Porque ela também não tem poder sobre terceiros. E aí escalou. Ela simplesmente chamou ela de um monte de coisa, não vou nem repetir aqui, mas tá tudo gravado. Então, no caso, a Bianquinha, além de fazer aquele comentário, ela ainda atacou a esposa do cara. E foi totalmente desrespeitosa em live, tá? Pra todo mundo ver. E é por isso que eu digo que se você não quer ter esse tipo de problema, se você for low profile, gente, não vem pra internet não. Não vem, porque isso aqui, gente, o tribunal, ele é impiedoso e tudo que você faz fica gravado. Então você tem que tomar muito cuidado para não ter deslize. As pessoas, elas se sentem muito confortáveis porque elas estão diante de uma câmera e dentro de casa, que elas se esquecem que do outro lado da tela tem uma pessoa que muitas vezes quer te prejudicar. De qualquer forma, a verdade, ela tá pendendo pro lado do Super Xandão, porque ele já demonstrou, por A mais B, aqui com provas, que o número que a Bianquinha recebeu as mensagens não era dele. Ele não tem como se responsabilizar se tem alguém, um terceiro, né, se passando por ele falando com a Bianquinha. É por isso que eu falo que quando você vai pra internet, você tem que construir um público, certo? Certo. Toma cuidado com o público que você está construindo. Porque no caso da Bianquinha, como ela divulga cassino, e o público dela é majoritariamente masculino, você acha que esses caras estão preocupados com ela? A maioria ali, eles querem ter uma chance, eles têm, vamos dizer assim, um sonho, vamos dizer assim, de ter a Bianquinha pra eles. Como eles não conseguem, eles têm que estar ali todo dia naquela live, né, atiçando, enfim, provocando ela. Então não são pessoas que vão te ajudar quando você precisar. Agora, gente, que uma regra natural da vida é, se você acusa, você tem que comprovar. Se a Bianquinha tá falando que não é fake, ela tem que provar que não é fake. Não é o Super Xandão. Mas eles estão se passando por você. Mas o cara falou com você. Você que detém toda aquela documentação, todo o print. Você que sabe o número, entendeu? Você que tem que correr atrás. Nossa, se tem um fake falando comigo e está me prejudicando, eu vou atrás, eu vou processar, eu vou descobrir quem é. Agora, eu não posso sair afirmando nada se eu não tenho certeza. Que foi o que a Bianquinha fez. Ela afirma que foi o Xandão. Mas ela não tem como comprovar isso hoje. Ao que tudo indica, é um fake. Vamos dizer que no final ela descobre quem é esse fake. E que não é o Super Xandão. Ela vai ter que vir aqui se retratar. É isso que ela quer? Sabe, as pessoas, elas arranjam problema pra própria cabeça sozinhas. E eu olho pra Bianquinha e eu vejo que ela tem um dom. Ela sabe se comunicar bem. Porque senão ela não teria um público razoável, não teria gente seguindo ela. O que acontece é que ao invés dela pegar essa habilidade dela para comunicação, estudar, se aperfeiçoar e melhorar a vida das outras pessoas, ela tá usando a influência dela para divulgar cassino, ou seja, para que as pessoas percam dinheiro, e tem um público gado que tá ferrando ela, porque esse fake com certeza é uma pessoa que segue a Bianquinha. E ela não pode dizer que ela não teve oportunidade. Ela explodiu na internet, todo mundo que tem canal de opinião conhece a Bianquinha, então ela perdeu a oportunidade de fazer
fazer networking, ela poderia estar participando de podcasts nesse momento, não está mais. Abandonou completamente a carreira de veterinária. Gente, veterinária é uma das carreiras mais difíceis que tem. Ela é uma menina inteligente. Quantas pessoas desistem quando começam a estudar e a reprovar nas provas? Tudo isso que está acontecendo com a Bianquinha foi provocado por ela mesma. Por quê? Porque ela toma as piores decisões possíveis com relação à vida dela. A Bianquinha, ela é uma menina que ela tá na faixa dos 30, agindo como se ela fosse uma adolescente. Por que eu digo isso? Porque ela ainda é inconsequente com relação às suas palavras. Quando você tem 30 anos ou mais, você já tem que ter uma certa maturidade para saber o que você pode falar, principalmente aqui na internet. E sabe quando que ela vai perceber que ela tá errada? Que é culpa dela mesma? Não é com esse processo, não. Não é, porque ela já tomou outros processos. É quando o cassino, que ela tanto divulga, acabar. Porque assim, gente, hoje ela se dedica às lives e pra divulgar cassino, porque é o ganha-pão dela. Vamos fazer uma reflexão assim. Tira esse cassino e tira o público gado dela. O que sobra? É isso que a Bianquinha tem que se perguntar. O que sobra agora? Né? O que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito de vida? Pra mim, a Bianquinha falta propósito na vida dela. Porque no dia que ela tiver uma verdade, que ela vai lutar por isso, a vida dela muda. E muda pra melhor. Gente, ela podia ter usado o hype dela pra se promover como veterinária. Eu sou Bianquinha, eu tenho aqui o meu canal de opinião, mas eu também sou veterinária. Quantas pessoas não iam procurar ela pra atender o bichinho? Ela podia criar um e-book sobre nutrição de cães. Ah, Giovana, não quero fazer isso. Então vamos ajudar os jovens que estão entrando na veterinária e eles nem sabem o que eles vão passar na carreira. Olha, um fim de semana vamos nos reunir aqui, eu vou abrir uma live e eu vou falar pra vocês os desafios da veterinária, se é isso mesmo que você quer pra sua carreira. Porque a veterinária é uma profissão linda, mas vocês têm que entender isso, isso e isso. Quem tem propósito não cai nessas ciladas da vida, gente. Então assim, o Super Xandão, qual que é o propósito dele? É a família dele, é o casamento. Ele gosta de fazer live porque eu vi na resposta dele que ele falou que tem tanta gente que ele fez bem através das lives dele que por conta disso ele não deixa de fazer live, mesmo tendo todos esses problemas que acontecem, infelizmente, com a exposição na internet. Então, só uma reflexão, gente. Se você é mulher, você não faz esse tipo de comentário numa live, gravando, sabendo que isso pode estourar sua bolha, né? Fazendo esses comentários. E, gente, comentar da veia do cara não é de bom tom pra uma mulher. Principalmente uma mulher que quer ser séria, uma mulher que quer casar, tá? A Bianquinha, eu vi no podcast que o sonho dela é casar, que ela quer ter filho. Como é que ela vai casar e ela quer ter filho fazendo esse tipo de comentário na internet? Você acha que o cara quer sério? Ele quer alguém que faz comentário da veia dele? Pelo amor de Deus, o cara vai fugir. Os caras bons, eles vão fugir de você. E uma reflexão muito simples, tá? Você começa a se perguntar, como que eu quero que as pessoas se lembrem de mim? Vamos falar, o que você lembra da Bianquinha? Ah, lembro que a Bianquinha, ela viralizou na internet com canal de opinião, falando de treta dos outros. Eu vi que a Bianquinha divulga cassino. Eu vi que teve essas questões de pack do pé, teve uns vídeos dela, não sei se era numa banheira, enfim, que viralizou. Isso é coisa boa? Não é, são coisas negativas e que não tem mais como ela retirar esse conteúdo da internet porque já está em posse de terceiros, entendeu? O tribunal da internet, ele é muito ruim, porque você não pode apagar o seu passado. E aí, mais uma pra conta. Porque não vai ser mais só isso, agora é a treta com o Super Xandão que ela foi enganada por um fake. Então, a mensagem do vídeo é: cuide da sua imagem, da sua honra. Você quer construir uma família, construir uma carreira, não importa o que você quer, você tem que ter integridade. Só pra deixar claro, se a Bianquinha tivesse procurado o Super Xandão pra confirmar se era ele que estava falando com ela, eles teriam descoberto que era um fake, o assunto teria virado piada e tudo estaria bem. Não vão nem entrar no mérito que nenhuma mulher deveria ficar de conversinha com homem casado. Cada um faz o que quer com a própria vida e assume as consequências. Na dúvida, siga o bom senso, tenha propósito e busque sempre o caminho da verdade. A integridade é a bússola que te mantém firme quando tudo ao redor tenta te desviar. E você, me diz o que acha de tudo isso? O que acha do Super Xandão, da Bianquinha? Deixa aqui nos comentários. Eu agradeço a sua presença e eu te vejo no próximo vídeo. Bye!